Emanuele, dizem que mulher não entende nada de futebol, mas esse cara aqui, ele é ex da Bruna Marquezine. Esse aqui é o cara do shampoo anti-caspa, né, do Clear. E esse aqui foi aquele que traiu a Shakira. Mas calma aí, Ana. A gente tem que contextualizar um pouco. Será que a gente tá falando que futebol, a mulher não é o lugar dela ou ela não entende? Porque assim, se a gente fala que futebol não é o lugar da mulher, a gente tem que começar a pensar um pouco sobre isso. Por quê? Com certeza. O Brasil, ele é o maior campeão da América do Sul da Copa Americana Feminina. O Brasil conquistou 7 vezes esse título. A Marta é a maior artilheira da história do futebol feminino. Falou a Formiga, em futebol feminino? É a gente tem a Marta. A Formiga, ela é recordista histórica. São 7 Copas e 7 Olimpíadas que ela participou. A Cristiane é uma artilheira também histórica das Olimpíadas. Então, eu acho assim, que a gente tem que começar a contextualizar que talvez a gente está dando enfoque para um lado só. Sim. O que o futebol feminino ele demorou e está demorando para ganhar espaço tanto quanto o masculino tem hoje? Eu acho que também é um recorte histórico. A gente tem enraizado, e aí há um tema espinhoso dentro do direito, dentro da nossa sociedade, mas quando a gente fala que tem um machismo estruturado na nossa sociedade, ele se manifesta em diferentes elos, né? E um deles é o esporte. Por exemplo, a gente teve a proibição da prática do futebol pelas mulheres na época do Getúlio Vargas, né, em que ele proibiu a prática do futebol em 1941 com a lei. Inclusive na lei, o artigo legal ele dizia que a mulher não podia praticar esportes que não condiziam com a sua natureza feminina. Então o futebol foi um deles, né, que acabou sendo proibido. Então as mulheres não podiam praticar esse esporte. E essa proibição ela perdurou até 1979, se não me engano. Mas foram anos em que a prática feminina não poderia ser feita. Essa representatividade dentro de uma sociedade que tem esse machismo estruturado, essa representatividade feminina, ela começa a ganhar luz e uma provocação. Porque quando a gente sabe, quando a gente vê uma mulher frente fazendo aquilo, você começa a pensar, talvez eu consiga chegar lá. Com certeza. Então a gente começa a ter visibilidade. Mas eu acho que isso é um erro até nosso. Porque enquanto nós, mulheres torcedoras de futebol, a gente esquece do futebol feminino. A gente esquece. Né? Porque assim, eu como uma belíssima São Paulina que estou voltando agora ativa, a gente não pensa em futebol feminino. Né? Então eu acho que isso deveria partir de nós mulheres também, né? E falando de salário, eu duvido que uma jogadora de futebol ganhe a mesma coisa que um jogador de futebol. Nunca, nunca. A gente tá tanto falando em questão aqui nacional, clubes altos aqui do Brasil, clubes de fora, né? Talvez se ela for jogar em âmbito internacional, ela ganhe um pouco melhor, mas é um sonho que nunca vai se igualar. E aí, falando questão salarial, é um pouco delicado, mas um tema espinhoso, porque no Brasil, com certeza, a desigualdade salarial da mulher, ela continua ainda perdurando, né? Em cargos que homens praticam, a desigualdade salarial é amparada. Né? Existe a desigualdade salarial em cargos iguais. Realmente. Mas eu acho que não só a questão da desigualdade salarial, ao não alcance das mídias igual ao futebol masculino, mas também a questão de estereótipos. Né? Ele é um esporte sexualizado, então estereótipos, comentários preconceituosos. Pra jogar futebol feminino tem que ser lésbica, né? Tem que gostar de mulher. Tem aquele famoso, né? Porque as mulheres jogam, aí elas ficaram com tanta inveja que se casaram com mulheres loiras. Inclusive, casais extremamente lindos, né? A Marta casou com a esposa dela, ela é linda. Mas não só isso, além desses comentários preconceituosos, de não ser um espaço, a gente tem questão histórica, machismo enraizado, futebol proibido por 40 anos pela prática feminina, a desigualdade salarial, estereótipos, questão sexual do esporte, e além dos comentários preconceituosos, até mesmo quando é um jogo, não só falando de jogadoras femininas que vão fazer ali o esporte, o jogo das mulheres, mas pode ser um jogo masculino, tendo uma profissional em campo, a gente tem comentários preconceituosos, a gente tem sexualidade, a gente tem estereótipos. Por exemplo, não precisa voltar no tempo. Né? Claro. Um mês atrás, a gente teve duas questões. Foi no jogo de São Paulo, inclusive, que eu estava assistindo com meu filho,
que a juíza era mulher, e depois do jogo, um dos jogadores fez o comentário do time rival de que jogo desse tamanho, a mulher não podia estar pitando. Que a federação tinha que dar um jeito nisso. Ela tinha que... E aí ele usou um comentário que ele fala fiscalizar. E aí a gente fala, fiscalizar, ele pressupõe que é ilegal ela estar ali. Que ela não tinha, não só uma competência, mas ela não poderia acessar aquele espaço. Que triste isso, inclusive, né? é uma das juízas mais renomadas, não no Brasil, mas mundial. Sim. E outro comentário que a gente teve que não teve tanta visibilidade, porque era um time mais... não era um time de Série A, se não me engano. Que era uma médica do time e ela sofre uma violência sexual durante o jogo, né? Que não lembro se era o jogador do time ou de um time rival, ficou pegando os órgãos genitais, falando que ela podia atender ele, que ele podia contratá-la para atendimento particular. E durante o jogo isso. Inclusive, a gente fala, mas certeza que o marido não estava presente. O marido dela está do lado. O marido dela pediu para ele parar com isso e ele continuou. Então, os torcedores tiveram que intervir. A juíza, na época, acabou vendo, acho que não era uma juíza ou um juiz, viu e colocou na ata. Inclusive, ele sofreu, né, a penitência legal ali, foi julgado pela justiça esportiva. Mas aí, na entrevista dela, ela fala, foi a minha primeira vez, o meu sonho de médica era atuar nesse âmbito esportivo. E era a minha primeira vez ali. Né, era a primeira experiência dela no sonho que ela tinha. E aí a gente já tem uma quebra, né, de realidade. E aí a entrevistadora pergunta pra ela, você sofreu ataques? Ela falou, eu sofri muito ataque na mente social, como se eu estivesse errada. Sim. E aí uma das perguntas foi, você vai desistir do seu sonho, da sua área que você queria, por conta do acontecido? E ela responde, não. Porque a partir do momento que a gente desiste, a gente tá aceitando. Sim, a gente aceita, que baixa a cabeça e pronto, é isso, né? Mas assim, situações complicadas, mas que servem pra gente mudar essa visão, e ter né? por exemplo, ela foi uma manifestação de resistência. A partir do momento que ela fala, eu vou voltar em campo, é uma resistência que ela tá praticando. Com certeza. Falando de futebol, ele é um esporte que ele tem um aparato, uma visibilidade da mídia maior do homem. Então, é muito difícil a gente ver né? Teve a Copa Feminina, teve as Brabas em Londres, é difícil de deixar uma notícia em um jornal público que fala, olha, a gente, né, teve alguma coisa, ganhou algo. Então, eu acho que a mídia, ela também traz essa provocação. Mas vamos trazer isso agora, então, aqui pro esporte do OBplay e também pro GG. Também pro GG. Vamos dar mais visibilidade pra essa mulherada aí.